Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos dando continuidade ao nosso propósito, ao propósito que Deus colocou para permanecermos firmes e inabaláveis todos os dias, buscando a face do Senhor neste horário, às 8 horas da noite. E aqui estamos mais uma vez com este compromisso que nós fizemos diante do Senhor, de estarmos buscando em Deus a resposta para as dificuldades, para as situações, para os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Lembramos mais uma vez, querido, uma coisa muito importante, que a ideia de a igreja não está fechada. O templo está fechado, mas a igreja não. A igreja somos nós, e nós estamos abertos ao agir de Deus, abertos à presença do Senhor, abertos à palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. É importante que nós venhamos destacar, porque às vezes as pessoas ficam, que a igreja está fechada. Não, nós precisamos entender, separar as coisas. A igreja não é o templo, a igreja não é o culto, a igreja somos nós, é a reunião do povo de Deus, é o povo de Deus reunido, ali é a igreja do Senhor, e por isso estamos aqui, e dessa forma a igreja está aqui, a igreja está aberta, hoje às 8 horas da noite, a igreja está reunida, louvando, glorificando o nome do Senhor, ouvindo a voz, a palavra do Senhor, sentindo a presença de Deus e clamando ao Senhor para que Deus venha cada dia mais nos ouvir e nos abençoar e falar aos nossos corações. Amém? A palavra do Senhor no Salmo 106, os últimos 2 versículos desse Salmo diz assim: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluias. Iniciemos esse momento hoje com esses 2 versículos, exatamente para que nós possamos entender mais uma vez que o nosso propósito aqui é clamar ao Senhor, como está aqui no texto: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, né? Congrega-nos, Senhor, no sentido de que não temos o templo, mas nós temos este espaço virtual, esse templo, né? Precisamos redimensionar, reconfigurar, podemos dizer assim, nosso entendimento, né? Do que era o culto, do que é a igreja, e dessa forma nós vamos, aqui o texto diz, glorificar o nome do Senhor, dar graças ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, e o texto diz, de eternidade a eternidade. Não existe um tempo que proíba de adorar o Senhor. Não existe um tempo que nos impeça, que se imponha como uma barreira intransponível para nós reunirmos e buscarmos ao Senhor. Que aproveitemos este momento aqui para a glória do Senhor. Oremos. Pai de amor, nós agradecemos a Ti por estarmos na Tua presença mais uma vez. Queremos, Senhor Deus, engrandecer o Teu santo nome, Pai. Queremos Te adorar, queremos render graças a Ti e declarar, Senhor Deus, a nossa convicção, a nossa certeza que o Senhor está contemplando a sinceridade dos nossos corações. Temos a convicção, Pai querido, que o Senhor está presente conosco, assim como o Senhor estaria presente conosco se estivéssemos reunidos num templo. O Senhor está presente conosco aqui, Senhor Deus, neste espaço que o Senhor nos possibilita estar. Então, em nome de Jesus, sendo a Tua presença real em nosso meio, nós clamamos, fale aos nossos corações. Ouça-nos, Senhor, inspira-nos, Senhor Deus, quebranta-nos, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, ministrar, Senhor Deus, a Tua vontade, o Teu querer nas nossas vidas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de lermos a palavra do Senhor, vamos lembrar aquilo que temos falado todos os dias. Não estamos aqui participando de um programa de televisão ou de um youtuber profissional, alguma coisa assim. Estamos aqui
um culto ao Senhor. A igreja está aberta. Nós estamos aqui presentes, cultuando ao Senhor. E dessa forma, com a mesma disposição, com a mesma alegria, com a mesma sinceridade, com a mesma profundidade que você inicia o culto lá no nosso templo, inicie agora este momento. Chame aí os seus parentes, seus familiares que estão junto com você aí na sua casa, para participar desse tempo de culto ao Senhor, em nome de Jesus. Leremos a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um texto assim, bastante conhecido também, mas que também continua sendo resposta para a realidade que nós estamos vivendo hoje. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? Essa é uma verdade assim muito proclamada nesses dias. Uma verdade que tem sido, ao longo dos anos, sempre lembrada esse texto, especialmente em épocas de 7 de setembro, onde se lembra da independência do Brasil e tal, para se falar especificamente do que diz respeito à nação, né? Quando fala sararei a sua terra, sararei a sua nação, alguma coisa desse tipo. Ocorre, queridos, que primeiramente nós precisamos entender o contexto aqui desse texto. Entendendo o contexto desse texto, nós vamos entender melhor qual era o propósito inicial de Deus, falando com Salomão aqui, né? E o propósito que Deus tem para nós. Aqui trata-se de uma aliança que Deus estava fazendo com Salomão. Porque aqui, após Deus haver prometido a Davi que iria construir o templo, né? Deus falou com Davi: você não iria construir, você não vai construir o templo, mas o templo será construído pelo seu filho. E assim foi. Salomão constrói o templo, e aqui é o momento da consagração desse templo. E depois da consagração do templo, a palavra você nos diz no capítulo 7, logo no primeiro versículo: a glória de Deus enche o templo. Então, a manifestação do poder de Deus ali, uma presença poderosa e maravilhosa de Deus ali naquele lugar, naquele momento. E para dizer que Deus estava se agradando, o coração de Deus estava feliz com aquele momento da consagração do templo, né? Um templo maravilhoso, luxuoso, lindíssimo, que Salomão havia feito como casa do Senhor, né? Honrando a Deus, né? Louvando, adorando o nome do Senhor. Partindo desse princípio é que acontece essa fala de Deus para Salomão, né? Esse texto aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, originalmente Deus falando para Salomão, na época o rei de Israel, o rei do povo de Deus. E ali, depois da consagração do templo, a manifestação da glória do Senhor no templo, e ali a proposta é firmar-se uma aliança do Senhor com Salomão, né? E o subtítulo dessa porção da palavra é exatamente isso: a aliança do Senhor com Salomão. Aqui, queridos, nós precisamos entender de uma forma clara que numa aliança, uma aliança é um pacto onde as duas partes, ou mais, no caso ali, as duas partes precisam se acordarem. E as duas partes precisam firmar um compromisso de cumprir a sua parte do trato. É um acordo, é uma aliança, é um pacto,
né? E neste caso aqui, nesse versículo aqui especificamente, nós encontramos tanto a parte de Deus nessa aliança, quanto a parte de Salomão, que está representando ali o povo de Deus, né? Vamos começar então pelas promessas de Deus, ou seja, pela parte de Deus nessa história. Lá no final diz o seguinte: eu ouvirei dos céus, eu ouvirei as suas orações. Lá, se for olhar no versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, uma promessa maravilhosa de Deus. Deus ali dizendo, uma das minhas partes, o compromisso que eu tenho nessa aliança que eu firmo com você, Salomão, exatamente, que eu estarei ouvindo a oração, a sua oração. Isso, irmãos e irmãs, é uma garantia maravilhosa para nós. Os ouvidos do Senhor estarem atentos para nos ouvir, e os olhos de Deus estarem fixos a nos ver, a contemplar nossas necessidades, a contemplar os nossos problemas. Isso é uma garantia maravilhosa para nós. Isso é uma alegria, isso nos dá uma confiança e uma certeza da vitória muito grande, de saber que Deus ouve as nossas orações, de saber que Deus contempla-nos, contempla a sinceridade dos nossos corações, contempla as dificuldades e os problemas que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, e especialmente ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Isso é algo lindo, é algo maravilhoso, e é a parte de Deus, Deus aqui se comprometendo: eu ouvirei dos céus, né? A segunda parte que Deus fala aqui a respeito, que perdoarei os seus pecados. Queridos, isso aqui também é um alívio, é uma grande bênção, uma maravilhosa bênção para as nossas vidas. Isso por quê? Porque nós precisamos do perdão. Nós necessitamos do perdão de Deus, pelo simples fato de sermos pecadores, por uma realidade absolutamente real, que uma realidade real é brincadeira, por uma realidade que não tem como negar, uma realidade que é visível. Nós somos pecadores, e a palavra do Senhor atesta isso constantemente. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo ser humano que viveu sobre a face da terra, todos menos um, Jesus Cristo, os outros todos personagens bíblicos, grandes personagens bíblicos, todo ser humano que vive, que tem fôlego de vida hoje, todos nós somos pecadores. Daí a importância desse compromisso que Deus faz conosco: eu perdoarei os seus pecados. Isso é lindo, queridos, isso é algo maravilhoso, isso é algo grandioso para as nossas vidas. Temos a oportunidade da salvação, temos a possibilidade da vida eterna, exatamente porque existe o perdão de Deus, porque nós não seríamos merecedores normalmente, mas por essa promessa de Deus: eu perdoarei os vossos pecados, ali temos a oportunidade. Amém, querido? O terceiro ponto aqui fala: e também eu sararei a sua terra. Aqui diz respeito especificamente à nossa realidade. Mesmo porque, quando Deus aqui cita esse negócio de sarar a terra, é exatamente que no versículo 13, ele diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ou seja, existe a possibilidade dos gafanhotos, existe a possibilidade de não ter chuva, e existe também a possibilidade da peste.
que pode ser inclusive uma peste chamada coronavírus, uma peste chamada Covid-19, não é verdade? É uma realidade. Mas a promessa de Deus é que mesmo se isso acontecer, e quando ele fala que se eu deixar que isso aconteça, é porque sim, é uma verdade também. Tudo é permissão de Deus, de acordo com o propósito de Deus, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então essa situação do Covid-19, do coronavírus, da peste, de como a gente quer chamar esse negócio de pragas ou qualquer coisa desse doença, seja como for, é possível que esse negócio seja sarado, que a nossa terra seja sarada, porque Deus está se comprometendo com isso. É uma promessa do Senhor para a nossa vida, para o servo do Senhor, para a igreja de Jesus Cristo. Ele tem poder para sarar essa terra. Pensando nessa terra com uma dimensão nacional, podemos dizer assim, com uma dimensão no que diz respeito ao nosso país, uma dimensão que diz respeito à humanidade inteira. É possível que o Senhor sare essa terra, porque é uma promessa do Senhor. E aí, queridos, nós temos essas pestes, essas pragas que são sanitárias, que são problemas de saúde, mas também temos outros tipos de pragas, de pestes, que podemos dizer que são pecados sociais, né? Vamos lembrar da corrupção, vamos lembrar da violência, vamos lembrar dos desvios de verbas, das propinas, das brigas de poder, de colocar o poder acima do bem-estar social das pessoas. Isso tudo são pecados sociais e que também são pragas e que precisa ser sarado pelo Senhor. Precisamos abrir um pouco a nossa mente e entender que existe o problema do coronavírus no nosso país, mas existem outros problemas seríssimos que assolam a nossa nação. Essa briga de poder, essa corrupção desenfreada está se impregnada na nossa história, está impregnada na nossa sociedade, e é um grande problema. Queridos, a nossa terra precisa ser sarada. As questões econômicas, desigualdades sociais, as políticas públicas que nunca conseguem de fato ser pertinentes no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à segurança, à segurança pública, no que diz respeito à educação, no que diz respeito às coisas básicas, à habitação, a dar dignidade ao povo. De fato, o nosso país precisa ser sarado do coronavírus e de todas essas outras mazelas que estão aí. Mas a promessa do Senhor é: sararei a sua terra. Amém, queridos? Isso é algo maravilhoso. Então, nessa aliança, nesse pacto de Deus com Salomão, que se estende a nós, porque nós nos apropriamos dessas promessas para nossas vidas também, Deus aqui faz 3 compromissos: de ouvir as nossas orações, de perdoar os nossos pecados e de sarar a nossa terra. Terra aqui como o nosso país, como normalmente costumamos dizer, mas que poderia ser também a terra como a nossa família, que poderia ser a terra como nosso coração, a nossa vida espiritual, os nossos relacionamentos. Nós podemos dimensionar essa terra de várias formas diferentes, de acordo com a nossa necessidade, com a realidade, com a visão que Deus tem colocado no nosso coração. Seja como for, que terra for essa, tem um compromisso de sarar essa terra. Amém? Isso é algo grandioso. Mas primeiramente eu estou falando da parte de Deus, porque numa aliança, 2 partes pelo menos se comprometem a cumprir esse trato. Deus aqui já se compromete. Agora, qual é a nossa contrapartida nessa história? O que nós, como seres humanos, o que Salomão deveria fazer, o que o povo daquela época deveria fazer, e por contrapartida, já que nós
apropriamos das promessas, nós temos que também nos apropriar das responsabilidades, da contrapartida que é nossa. O que nós, como povo de Deus, temos que fazer. E aí, querido, especificamente, o versículo já começa dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Não é um compromisso que Deus está fazendo com todo mundo. Não é uma aliança firmada para toda a humanidade, apesar, e ressaltamos isso constantemente, do amor universal de Deus, da salvação universal em Jesus Cristo, da misericórdia que é universal para toda a humanidade. Isso tudo é verdade, mas aqui especificamente Deus está fazendo um compromisso com o seu povo, com o povo que reconhece Ele como Senhor, com o povo que reconhece Ele como Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. É com esse povo que Deus está falando, e portanto somos nós. Esse povo que se chama pelo nome do Senhor somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus. Deus está prometendo coisas, mas Deus também espera que este povo cumpra a sua parte neste trato, nesta aliança, nesse pacto. Amém, querido? Qual é a nossa parte? Então vamos lá também o texto, quando diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, a primeira coisa que fala, se humilhar. E esse se humilhar aqui não é a ideia que às vezes nós temos, aquela pessoa, tipo assim, aquela pessoa foi humilhada, e essa pessoa foi envergonhada, coisa assim. Não é isso. Aqui o texto está falando de uma postura dos servos que precisam assumir. Essa postura precisa ser assumida diante de Deus e para Deus, para a glória do Senhor. É esse temor, é esse respeito, é esse compromisso, é essa responsabilidade. E ao mesmo tempo é esse entendimento, é essa consciência clara de que nós não somos nada. Não daremos conta de resolver esses problemas do nosso país sozinhos. Não vamos conseguir somente com a nossa inteligência, com a nossa ideologia, com a nossa postura, mesmo que seja absolutamente ética. Não vamos conseguir sozinhos. Precisamos reconhecer isso e ao mesmo tempo reconhecer a nossa dependência de Deus, dependência do amor de Deus, dependência do agir de Deus, dependência da capacitação que Deus pode nos dar, inclusive para lidar com todas essas questões. Humilhar-se na presença do Senhor, é isso que Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 10, diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele a seu tempo vos exaltará. É a ideia do reconhecer que nós não somos nada e que Deus é tudo. Reconhecer que nós não temos capacidade própria para resolver todas as situações e reconhecer que Deus tem esse poder, que Deus tem essa autoridade, que Deus é capaz de qualquer coisa e por isso Ele pode nos capacitar, nos orientar, nos proteger, nos direcionar. Por isso, queridos, que nós insistentemente oramos todos os dias pelos nossos governantes, sejam eles quem forem, da nossa preferência ou não, se votamos nele ou não, independente disso, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, nós continuamos a orar por eles, porque é compromisso nosso, porque nós entendemos que nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, porque reconhecemos que tem uma coisa que nós podemos fazer, que é a oração, que é o clamor, e reconhecemos que Deus pode tudo, capacitar, direcionar, orientar. É dessa forma que nós entendemos. Por isso o Deus espera de nós que nós venhamos estar fazendo isso aqui, nos humilhar na presença do Senhor. Está entendido, querido? Segundo ponto, nessa nossa aliança, Deus espera que nós oremos e busquemos a Ele. E orar e buscar, queridos, é aquilo que nós já temos falado, algumas vezes nós temos ministrado aqui.
não é? Lembre, por exemplo, de quando nós ministramos sobre o pedir, o bater, o buscar e o bater, né? Que é a oração com complementos, né? Com a santidade, com a busca e com a perseverança do bater, por exemplo. Insistentemente eu digo que o servo de Deus precisa orar e orar muito. Não é orar de vez em quando, não é orar só quando está passando por algum problema. É ter uma vida de oração, é ter um compromisso com a oração. É ser alguém que de fato ora sem cessar. Quer dizer que tem que ficar andando no ônibus, na rua, no trânsito, qualquer jeito, orando, clamando. Não, é estar em sintonia com Deus, é estar realmente em sintonia com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, é estar em sintonia com a ação do Espírito Santo na sua vida. Precisamos orar muito, porque Deus ouve as nossas orações, é isso que Ele fala lá no início: eu ouvirei dos céus, Ele nos ouve. Por isso, a nossa parte nessa história é nos humilhar, reconhecendo que Ele pode todas as coisas, e é orar e buscar. É colocar nas mãos do Senhor. Filipenses 4:6 diz: fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, sejam elas mínimas, pequenas, ou sejam elas grandes causas do país, seja coisas particulares, ou seja coisas sociais, seja coisas pessoais, ou sejam coisas nacionais, ou diz respeito à humanidade inteira, seja como for. Oremos, busquemos, clamemos, supliquemos, porque isso faz parte do nosso trato com Deus, dessa aliança que foi feita desde Salomão. Esse compromisso, o Senhor vai nos ouvir, mas nós temos que orar. Como que o Senhor vai nos ouvir se não há clamor? Vai ouvir o quê se ninguém está clamando, se não está buscando, se não está realmente pedindo? Então é até uma questão lógica. Nós vamos orar e Deus vai nos ouvir. Amém, queridos? E um terceiro ponto que eu quero destacar, e fundamental também, e se converter dos seus maus caminhos. É isso mesmo. Se converter dos seus maus caminhos. Aí eu me pergunto, como assim? Alguém pode me perguntar, me questionar, me indagar: pastor, mas não está tratando aí do povo de Deus? Não começa lá falando: se o meu povo que se chama pelo meu nome, como assim? Agora fala que esse povo tem que se converter dos seus maus caminhos, mas conversão não é para aqueles que estão fora da igreja. Conversão não é para aqueles que estão longe da presença do Senhor. Não é assim que nós designamos alguém que estava no mundo e vai para a igreja, essa pessoa se converteu. Não é isso? Mas precisamos entender melhor então, queridos. É isso, mas não só isso. Conversão precisa ser para aqueles, mas muitas vezes precisa ser para esses que estão dentro da igreja, para nós, que nos reconhecemos, que nos identificamos como o povo de Deus. Porque muitas vezes nós também precisamos de converter, precisamos de conversão, e conversão é mudança de direção, não é isso? Lembra lá da sua aula lá da autoescola, aula de direção, e aí a gente aprende lá assim, converter para a direita, você precisa virar para a direita, isso é conversão, é mudar de direção. Converter para a esquerda, converter para a direita, seguir em frente. Converter, isso é mudar de direção. E muitas vezes Deus está nos alertando que muitas vezes estamos seguindo uma direção errada, mesmo sendo o povo de Deus. Porque às vezes não estamos lendo a palavra direito, porque às vezes nosso coração está endurecido, porque às vezes estamos cegos espiritualmente, porque às vezes estamos dentro de um templo, dentro de um culto, estamos lá ouvindo o pastor pregando, mas o nosso coração está longe dali.
Estamos com a nossa mente voltada para tantas outras coisas. Por isso que Deus aqui exige: vocês querem que eu saia da sua terra, então eu quero que o meu povo se converta. Eu quero que o meu povo volte para os princípios rudimentares da fé. Eu quero que se comprometa a pureza da palavra. Há um testemunho digno, fiel nessa sociedade, a sinalizar verdadeiramente os princípios, valores do reino de Deus, com amor, com paciência, com gratidão, com compaixão, com misericórdia. Sim, queridos, muitas vezes nós, como povo de Deus, precisamos também nos converter, perceber onde nós erramos, em que momento desse caminho que nós desviamos, que mudamos a nossa rota e nos perdemos. Precisamos voltar para o caminho estabelecido por Deus na sua palavra, e não olhar mais nem para a direita nem para a esquerda, e fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Clamamos: Senhor, sara a nossa terra. E Deus, então, tá bom, eu vou sarar a sua terra, mas convertam-se. E esse papo, volto a insistir, esse trato, essa aliança, esse papo, Deus não está falando com o mundo inteiro, Deus está falando com a sua igreja, com esse povo que se auto-identifica como povo de Deus. É para este povo que Deus está dizendo: convertam-se dos seus maus caminhos, e eu sararei a sua terra. Volto a dizer, quando eu falei sobre sarar a terra, não é só do Covid, é do Covid também, precisamos, mas é de todas essas mazelas aí, todas as situações terríveis que precisam da intervenção do Senhor. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Queridos, isso é uma palavra que Deus traz ao nosso coração, e continua sendo uma palavra de esperança, mas também uma palavra de despertamento. Uma palavra que muitas vezes nós esperamos muito de Deus, e esquecemos que Deus também tem expectativas com relação ao seu povo. Que Deus também espera que este povo também tome posturas, tome decisões, tome atitudes, assuma atitudes, para que as coisas possam se encaixar desde o tempo de Salomão. Aqui o Senhor já falava. Que nós possamos acolher essa palavra em nosso coração com muita humildade. Que possamos acolher essa palavra em nosso coração entendendo que às vezes tem versículos bíblicos que se tornam quase uma reza, quase vãs repetições. Nós repetimos eles como repetimos frases aí de efeito, porque todo mundo está falando, eu vou falar também. Mas às vezes se nós não buscarmos o contexto, não usar um termo importante que é historicizar, entender a historicidade de um texto bíblico, para entender o contexto, a lógica de que ele foi escrito, como que ele foi escrito, o que estava rolando lá naquele momento. Não conseguimos entender de uma forma clara o propósito que Deus queria para aquele momento. E o propósito que a partir daí Deus quer para nós também. Então assumamos essa palavra, querido. Compromissos. Esperamos coisas de Deus. Façamos coisas para Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Vamos responder ao Senhor essa palavra. Quero convidar a você a erguer um clamor juntamente comigo, para que o Senhor sare esta nação, sare essa terra, que o Senhor sare esse nosso país de todas essas pestes, essas pragas, essas doenças, essas mazelas físicas e sociais que assolam o nosso país, né? Vamos estar clamando ao Senhor. Pai de amor, nós queremos pedir a Ti que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor haja de uma forma especial, Senhor Deus,
na nossa vida, Senhor Deus, para entender esta palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Senhor Deus, que cada um, Senhor Deus, que ouve essa palavra, Senhor Deus, nesta noite, possa, Senhor Deus, estar com um coração, Senhor Deus, ensinável, um coração tratável, Senhor Deus, um coração disposto a colocar essa palavra em prática e, Senhor Deus, grife, Senhor Deus, esteja gravando, Senhor Deus, essa palavra de uma forma com letras, Senhor Deus, gigantes, Senhor Deus, em nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, para que nós possamos entender, Senhor Deus, que trata-se aqui de um compromisso que Deus faz conosco, que nós fazemos com Deus. Em nome de Jesus, nos dê, Senhor Deus, a capacidade de honrarmos, Senhor Deus, este compromisso contigo. E clamamos, Senhor Deus, sim, nós esperamos que o Senhor sare a nossa terra, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor mude, Senhor Deus, a realidade do nosso país, Pai, por misericórdia. Repreenda, Senhor Deus, essas mazelas sociais que têm assolado não só hoje, mas a história do nosso país. Clamamos também, Senhor Deus, por misericórdia, por essa situação do coronavírus. Em nome de Jesus, o Senhor tem poder, Pai, de mudar qualquer situação. O Senhor nos diz, e eu ouvirei, com a ideia de que o Senhor pode resolver qualquer situação. Então, nós cremos que o Senhor pode. Então, opera um grande milagre, Senhor Deus. Para a glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Vamos à nossa sessão abraços. Estão aqui conosco, né, ao vivo. Esses pelo menos que apareceram para a Edilane aqui. Um abraço para Simone, para Noel, para Paulo Barbosa, para Miriam Barbosa, para Carmen, para o Jean Viana. Um abraço para Thalita, para Adriana, para o Genivaldo, para Sônia, para Rosângela, para Valdiceia, para o Luiz Carlos. Um abraço para o Pedro Henrique, aniversário do Pedro hoje, uma das grandes bênçãos que eu já recebi na minha vida, ter um filho tão abençoado como o Pedro. Então louva a Deus por sua vida, viu, Pedro? Em rede mundial, eu declaro a minha alegria de ter você como meu filho, meu filho. Deus abençoe sua vida, um abraço para você. Também um abraço para Eliana, para Leni, para Alexandre, para Tereza, para Edilene, para Natália Santana, para Neide Fátima, para Alba, para Obedias, para Sheila, para Letícia Cines, para o Samuel Gomes. Olha aí, pastor Samuel, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, Samuel. Para Giovana, um abraço, Samuel, também lá para Alice, para os meninos, para a igreja do Interlagos. Para Giovana, um abraço para Gleice, para Maria Luzi, para Ingrid, para o José Antônio, ou seja, para todos que estão nos acompanhando ao vivo. Um abraço para toda a igreja de Goiabeiras, um abraço para toda a igreja da nossa congregação de Jardim Carapina e para todos que estão nos ouvindo, estão participando conosco. Deus abençoe a sua vida, tá? Vamos ter um momento de oração agora, clamando ao Senhor pelos pedidos de oração que nos chegam. Orar a Carmen pediu oração, volta a pedir, né, Carmen? Oração por uma família que ela já pediu na semana passada também, família de Cariacica. Muitos estão com chikungunya lá nessa família. Cariacica está além desse problema do Covid-19, ainda também tem esse problema com dengue, com chikungunya. Então vamos estar orando, né, por esta família. Orando também pelo irmão Quirino. Nós tivemos notícias muito preocupantes hoje, que ele foi para a UTI e precisa muito das nossas orações. Vamos estar clamando ao Senhor pelo irmão Quirino. Orando também pelo Manuel, que é irmão do Lapa. Orar pela Valdiceia, vamos estar orando pela Maria de Lourdes. Orando pela Sueli, vamos orar pelo Fábio, né? Tivemos uma boa notícia, né, Tereza? Que o Fábio já fez a cirurgia na vesícula, está bem. Então, vamos orar pela recuperação. Orar pelo Rafael, pedido que a Eliana fez. E continuar orando também pela Célia, né? Pedido que a Sheila fez ontem. Amém? Fechemos nossos olhos, vamos orar mais uma vez.
Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estarmos na tua presença e colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus, cada pedido de oração que chegou até nós, Senhor. Nós clamamos a Ti. O Senhor tem poder para curar cada um destes. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a vida do Quirino em especial, Senhor Deus. Pedimos a bênção do Senhor. Esteja, Senhor Deus, tratando ali, Senhor Deus. Opera um grande milagre na vida do Quirino. Em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor tem poder de operar esse milagre. Também te peço pelo Manuel, Senhor Deus, pela Valcéia, pela Maria de Lourdes, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, abençoa, Senhor Deus, a Sueli, abençoa a recuperação do Fábio, Senhor Deus, abençoa a Célia, o Rafael, por toda essa família, Senhor Deus, que está sofrendo com chikungunya, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Deus, abençoa poderosamente, Senhor Deus, este povo, Senhor Deus, como também clamamos a Ti por todos estes que estão nas UTIs do nosso país e no mundo inteiro, Senhor Deus, por causa do coronavírus. Nós clamamos ao Senhor, venha, Senhor Deus, contemplá-los, abençoá-los, curá-los, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, especialmente proteja, Senhor Deus, os nossos irmãos mais experientes, aqueles, Senhor Deus, que têm alguma comorbidade, Senhor Deus, que estão em grupo de risco, nós clamamos, proteja-os, abençoa, Senhor Deus, todos os nossos familiares, colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, pelos empresários, pelos comerciantes, Senhor Deus, em nome de Jesus, que eles venham receber a direção do Senhor neste tempo tão difícil da nossa economia. Clamamos por esses que estão desempregados, Senhor Deus, ou por esses, Senhor Deus, que estarão desempregados por causa dessa crise. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, abra as portas de emprego, reverta essa situação, mude essa história, Pai, por misericórdia. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, por todos os profissionais que trabalham, Senhor Deus, dia após dia, Senhor Deus, em profissões, Senhor Deus, profissões de risco, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti pelas pessoas que trabalham nos hospitais, pelas pessoas que trabalham, Senhor Deus, nas farmácias, nos postos de gasolina. Clamamos a Ti pelas pessoas que trabalham em padaria, no comércio, nos ônibus, Senhor Deus, nos caminhões que recolhem o lixo, Senhor Deus, todas essas profissões, pelos policiais, nós clamamos, abençoe-os, Pai. Clamamos pelos moradores de rua, proteja-os, Senhor. Clamamos pelos nossos governantes, Senhor Deus. Clamamos pelos cientistas, oriente-os, Pai. Senhor Deus, que a cura possa chegar o mais rápido possível, Pai. Nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos? Nós queremos renovar o convite para estarmos juntos amanhã, às 8 horas da noite, como a gente tem feito sempre, toda quarta-feira, né? É um irmão diferente da nossa igreja que está ministrando. Já tivemos a aula, tivemos o Vinícius, já tivemos também, quem mais? O Alexandrinho, e amanhã vai ser a Edilane, que vai estar ministrando a palavra amanhã às 8 horas, com certeza uma palavra muito abençoadora para os nossos corações. Então participe conosco amanhã, convide um amigo, alguém para estar presente amanhã às 8 horas da noite. Tenho certeza que Deus estará falando aos nossos corações. Amém? E durante a semana toda, né, estaremos presentes aqui às 8 horas da noite, no domingo às 9 horas e às 19 horas. E na semana que vem, no dia 11 ao 17, estaremos com a nossa Semana do Clamor pela Família, onde estaremos, conforme nós estamos nas últimas semanas, estaremos aqui mais com uma temática específica, que é a temática da família, onde estaremos orando pelas famílias. Vamos orar pelo coronavírus, mas também vamos orar pelas famílias, pelas nossas famílias. Amém? Então Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar conosco. Deus abençoe a sua noite, o dia de amanhã. A paz do Senhor.